Olá, hoje vou falar sobre Ezequiel 44, que fala sobre as reformas no ministério do santuário. E começa dizendo o seguinte: Então um homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Quanto aos príncipes, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por ali mesmo sairá. Aquela porta ela vai permanecer fechada porque o Senhor Deus passou por ela. Aqui está mostrando que o santuário, ele é tão santo, ele é considerado pelo Senhor a coisa tão importante, que ele zela, inclusive, pelas formas com que ele será mantido. E ele não quer que aconteça com o novo santuário que será feito, segundo as medidas que nós mencionamos nas lives passadas, conforme o povo estava fazendo no templo de Jerusalém, que foi derrubado. Porque ali estavam entrando sacerdotes ímpios que estavam cheios de iniquidade, sacerdotes que haviam se corrompido com a adoração a outros deuses. Ali estava sendo aberto a prostituição cultural, ali estava sendo aberto, inclusive, para o comércio de mercadorias que seriam feitas em sacrifícios, oferendas como manjares, bolo, como azeite, óleos aromáticos e as demais outras coisas que se faz ali no santuário para prestar louvores a Deus. Então, para evitar que novamente o santuário, o templo do Senhor se corrompesse, como se corrompeu no passado, quando Jerusalém ainda estava de pé, depois que o Senhor deu a nova visão a Ezequiel do templo, com as medidas com as quais ele deveria ser construído, ele deu uma nova reforma de como deveriam se postar ali os sacerdotes, aqueles que ministrariam na casa do Senhor. Tanto que a porta pela qual o Senhor, Deus de Israel, entrou, esta foi fechada e ninguém mais passará por ela. Inclusive o príncipe, sacerdote que irá fazer as oferendas, este entrará por outro lugar, pelo vestíbulo, e por este mesmo lugar ele sairá. E o capítulo continua dizendo: Depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. Disse-me o Senhor: Filho do homem, nota bem, vê e ouve tudo quanto te disser das determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem, quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Aqui o Senhor, ele é bem enfático a dizer: não há negociata, não tem como outra pessoa a entrar no lugar em que o Senhor designou como seu santuário. Porque ali ele não quer que haja mais a corrupção conforme houve em Jerusalém. E tanto que haverá pessoas que podem entrar e pessoas que não poderão também entrar. E esses receberão a instrução de como eles entrarão ou não entrarão e onde eles se posicionarão, tantos que entrarem quanto aqueles que não puderem entrar. E continua dizendo: Dizem aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: Bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão
a gordura e o sangue. Violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpriste as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas. Antes, constituíssem em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Pelo que o texto mostra, o pior pecado que o povo de Israel cometeu, principalmente os sacerdotes, foi o fato deles terem terceirizado o serviço de prestação de louvor e adoração a Deus no seu santuário. Isso mostra o tamanho desrespeito que o povo teve frente àquilo que o Senhor instituiu, quando determinou como seria o tratamento do templo por Israel. Porque, como fala que entrou pessoas incircuncisas de coração e incircuncisas de corpo, é porque o israelita, aquele que era realmente descendente do Senhor, esse passava pela circuncisão física. E a circuncisão do coração significa que outros desejos, qualquer outras coisas que eles fizessem e que não fosse voltada, direcionada exclusivamente para adoração ao Senhor Deus, o Senhor não aceitaria. E é assim que começou o pecado da iniquidade a entrar no templo de Jerusalém, porque eles passaram a aceitar que pessoas que não eram circuncisas de corpo, nem tampouco de coração, ali adentrasse para ofertar as suas oferendas aos seus deuses na casa do Senhor. E ele continua dizendo no capítulo: os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel estava andando errado, que andavam transviado atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante este para que lhe servir, porque ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei, disse o Senhor, que levarão sobre si a sua iniquidade. Eles não se achegarão a mim para me servirem no sacerdócio, a nenhuma de minhas coisas sagradas, que são santíssimas, levarão ou tocarão. Eles levarão sobre si a sua vergonha e as abominações que cometeram. Contudo, os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo o que se fizer nele. Aqueles levitas que antes foram colocados por Deus para servirem no templo como adoradores, como representante do povo perante o Senhor, e para trazerem do Senhor qualquer mensagem àquele povo que ali se achegasse, por eles terem deixado seu coração se corromper, eles não teriam direito a entrar mais no santuário, eles não teriam mais direito a tocar nas coisas santíssimas do Senhor. Pelo contrário, agora eles ficarão apenas ali na porta, servirão de guarda para vigiar que ninguém mais entre na casa do Senhor, pessoas que não tenham compromisso com a casa do Senhor, com o templo. Então, além de guardarem, eles terão que fazer todo o serviço, que é os de imolarem, de sacrificar os animais. E aí vai falar no capítulo uma parte específica sobre os deveres dos sacerdotes. E diz: os sacerdotes levitas, filhos de Zadok, porque esses sacerdotes, eles foram considerados na época os sacerdotes santificados. Não porque eles eram especiais,
mas porque foram os únicos que tiveram temor verdadeiro pelo Senhor e não deixaram se corromper pela iniquidade das cidades onde eles estavam. Eles não deixaram que as pessoas, enquanto eles estavam presentes, eles fizessem daquilo que quisessem do templo do Senhor. E eles não voltaram seu coração para adorar falsos deuses. Pelo contrário, eles permaneceram firmes, com o coração voltado somente para Deus e a Ele prestando único e verdadeiro louvor. E aqui falam que eles foram os únicos que não andaram errado. Por isso que o Senhor vai dizer especificamente para eles, que diz: os sacerdotes levitas, filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições no meu santuário, eles se chegarão para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor. Eles entrarão no meu santuário, se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão veste de linho. Não se porá lã sobre ele quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo. Tiaras de linho lhe estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhe vir suor. Saindo eles ao átrio exterior, ao povo despirão as vestes com que ministraram, polazão nas santas câmaras, e usarão outras vestes, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. O pecado do povo foi tão grande que o Senhor separou um único povo que não se corrompeu ali em Israel, que foram os filhos de Zadok. E a graça do Senhor sobre eles foi tamanha que eles seriam os únicos que poderiam se achegar diante do Deus vivo, ali diante do trono do Senhor, para oferecerem gordura e sangue. E Deus se preocupou tanto com eles pelo fato deles terem mantido firme no propósito de não se contaminarem com outros deuses, que Deus se preocupou que eles usassem roupas leves para que esses, inclusive, não viessem a suar. E pior, fez com que eles fossem instruídos para tirarem as suas vestes e as guardarem, para que quando eles saíssem da presença do Senhor, tamanha era a graça do Senhor que estaria sobre eles, para que a graça de Deus não atingisse ao povo. A graça do Senhor não alcançasse aquele povo, para que eles permanecessem fiéis ali, trazendo sacrifícios, trazendo as suas oferendas, para que eles fossem santificados e purificados através do serviço prestado pelos levitas, filhos de Zadok. Nem a veste do sacerdote eles poderiam chegar perto. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, tosquiarão a cabeça, quer dizer, manterão o cabelo bem baixo. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão com a viúva nem com a repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for de sacerdote. A meu povo ensinarão distinguir o santo e o profano, quer dizer, entre aquilo que pertence a Deus e aquilo que não é, aquilo que é mundano. Discernir entre o imundo e o limpo. Quando houver contenda, assistirão a ela para julgarem. Pelo meu direito julgarão, as minhas leis e os meus estatutos, em todas as festas fixas, guardarão e santificarão aos meus sábados. Não se aproximarão de pessoa morta para se contaminarem. Somente por pai ou mãe, filho ou filha, irmão e irmã que não tiver marido, se poderão contaminar.
Depois de purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. E no dia em que entrar no lugar santo, no átrio interior para ministrar, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor. Porque nem perto dessas pessoas que eram a mãe e o pai, o filho e a filha, a irmã e o irmão, que não tinha marido, eles não poderiam entrar sem antes se santificarem, porque Deus considerou que apenas eles, os levitas descendentes de Zadok, eles eram os únicos que manteram-se puros. Aqueles que lhe eram familiares, conhecidos ou pessoas do convívio íntimo, como que no caso seria cunhado, que a ausência de cunhado ou a falta de alguém que acompanhasse a irmã no seu choro, esse sim poderia se chegar perto dele. Mas mesmo assim, ele deveria se purificar de ter estado perto deles. E o tempo de purificação levaria 7 dias. E o Senhor também vai falar nesse capítulo sobre como será a repartição das terras entre os sacerdotes. E diz assim: os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Não lhes darei possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Quer dizer que os sacerdotes, eles não terão terra para cuidar. Eles não terão terra no seu nome. A terra deles, a possessão deles, a herança deles era o próprio Deus. A oferta de manjares pelo pecado e pela culpa, eles comerão. Todas as coisas consagradas em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta serão deles. Também as primeiras das vossas massas dareis a ele, para que possa repousar a bênção sobre a vossa casa. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesma haja morrido, ou seja, morte natural, ou dela tenha sido dilacerada, de aves e de animais, animais que foram presas de outros animais. O que aqui mostra? Esses sacerdotes, eles não receberão herança em terra, eles não receberão herança em possessão. Mas acontece que a herança, a terra, naquela época, ela vinha com o trabalho de ter que cuidar da terra, de ter que plantar, cada um para a sua própria subsistência, ou a dos demais. Ali, em momento nenhum, eles terão que trabalhar pela sua subsistência. A sua dedicação será total, única e exclusiva a Deus. Tanto que o povo deverá oferecer a eles o melhor fruto que houver na sua vinde, na sua plantação. A melhor massa, o melhor pão que eles formarem, eles terão que dar como oferta aos sacerdotes. E o povo todo terá que fazer isso. Então eles serão mantidos pelas doações dos povos, do povo de Israel, que estará ali ao redor do templo que será reerguido. E esses comerão comida que é abençoada, porque eles comerão as comidas que foram consagradas em Israel. Essas todas serão para eles. O Senhor faz diferença. Às vezes você age de forma que pensa que Deus não está vendo. Às vezes você age de forma e acha que está perdendo tempo, porque todo mundo faz diferente. Só você não vai mudar. E quando você se mantém no princípio que Deus mandou, quando você mantém firme na sua posição de não se contaminar com aquilo que não é de Deus, Deus te faz diferente. E Deus faz com que a sua diferença sobressaia aos olhos dos demais. Que Deus possa abençoar a cada um de nós.
Espero vocês até a próxima live. Amém?